Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a dependência linear, tá? Então, vamos lá. Dizemos que um conjunto L, tá? Formado por vetores de um certo espaço vetorial, ele é linearmente independente, ou nós chamamos simplesmente aí, tá? Li, se somente se, uma igualdade do tipo alfa1, o 1, mais alfa2, o 2, mais alfa-n, o n, igual a zero, só for possível se cada elemento alfa-i desse, cada alfa1, alfa2, alfa3, alfa-n, forem todos iguais a zero. Ou seja, você vai montar uma combinação linear, do jeito que a gente já aprendeu aí, tá? Vamos montar essa combinação linear e cada elemento desse aqui vai ter que ser igual a zero. Ou seja, como é que eu faço para... A gente vai fazer um exemplo daqui a pouco, mas como é que eu faço para verificar isso daqui? Eu vou montar um sistema linear, certo? Vou montar um sistema, vou cair sempre no sistema quando eu faço uma combinação. E aí, esse sistema tem que ser possível e determinado, tá? Tem que ser possível e determinado. Bom, aí se ele não for linearmente independente, o que, que ele vai ser? Ele vai ser linearmente dependente. Então, dizemos que L, que é igual a 1, o 2, o N, contido em V, é um conjunto linearmente dependente, se somente se L não é Li, tá? Ou seja, é possível uma igualdade do tipo alfa1, o 1, mais alfa2, o 2, mais alfa-n, o n, igual a zero, sem que todos esses alfa-i's aqui sejam iguais a zero, tá? Vamos ver no exemplo aqui como é que isso acontece, tá? Ó, ele diz aqui, o conjunto L, que é igual a 1, 1, 0, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 3, contido em R4, é linearmente dependente. Vamos ver isso daqui? Vamos ver esse exemplo? Então, ele diz, ó, o conjunto L, que é igual, vou repetir ele aqui, é 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 2, 1, 0 e 0, 0, 0, 0, 0, 3. Ele afirma aqui que esse conjunto ele é linearmente dependente. Vamos ver por que que é. O que que eu vou fazer? Vou montar um sistema. Vou fazer o seguinte. Vou fazer a combinação linear desses vetores aqui com o vetor nulo. Opa, foi zero demais aqui. Vou apagar aqui. Coloquei zero demais. Bom, então vou fazer a combinação linear desses vetores com o vetor nulo, tá? Então vai ficar assim, x mais y vezes o vetor 0, 2, 1, 0, mais z vezes o vetor 0, 0, 0 e 3. Isso daqui igual ao vetor nulo do R4, que no caso é o vetor 0, 0, 0, 0. Pronto. De posse disso daqui, claro, como a gente já viu lá nas combinações lineares, eu vou ter um sistema, né? Então vai ficar ó, x vezes y, que é zero, vezes z, que é zero, igual a zero. Na segunda aqui, eu vou ter x mais 2y daqui, certo? Mais 0z, isso daqui igual a zero. Aqui eu vou ter zero, aqui eu vou ter y, aqui eu vou ter zero, então isso daqui vai ser igual a zero, e na última aqui eu vou ter x mais zero, mais 3z, e isso daqui igual a zero. Pronto. Vou resolver esse sistema linear aqui, tá? Esse sistema linear, eu já tenho que x é igual a zero. Se x é igual a zero,
Isso implica pela segunda aqui, ó, e eu já tenho aqui também, ó, que y vai ser igual a zero, tá? E da última equação, eu tenho também que 3z é igual a zero, ou seja, z é igual a zero. Esse sistema aqui ele só possui uma única solução, que é x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Sendo isso daqui, então eu tenho que o sistema ele vai ser possível e determinado, ou seja, o conjunto de vetores aí em L vai ser linearmente independente, tá? Vamos fazer o outro exemplo que ele falou aqui, só para a gente comparar. Esse daqui, ó. Esse conjunto L, que é o 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Vamos ver o que dá esse daqui. 1, 1, 0, 0. Vou anotar ele aqui. Então, esse outro conjunto L vai ser 1, 1, 0, 0. Vamos voltar lá para ver. 0, 1, 0, 1, 0, 0. E 2, 1, 0, 0. Pronto, vamos fazer esse daqui. Da mesma forma, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer x vezes 1, 1, 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, 0, mais z vezes 2, 1, 0, 0. Pronto. E isso daqui eu vou igualar ao vetor 0, 0, 0, 0. Sempre ao vetor nulo, tá? Sempre ao vetor nulo. Vamos lá, então. Aqui vai ficar x mais 0 mais 2z igual a 0. Aí aqui vai ficar x mais y mais z igual a 0. Aqui é 0. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser tudo 0 agora. Ó, vai ficar 0 mais 0 mais 0. Aí a outra. 0 mais 0 mais 0. Pronto. Então dá tudo 0. Então eu só tenho esse sistema aqui, tá? Então eu vou escalonar esse sistema. Pronto, escalonando esse sistema eu tenho x mais 2z igual a 0 e vou somar esse com esse. Então vai ficar, vou subtrair, x menos x dá 0, 0 menos y dá menos y e 2z menos z que dá mais z. Então mais z igual a 0. O sistema está escalonado, certo? Ele está escalonado e eu tenho duas equações e três incógnitas. Se eu tenho duas equações e três incógnitas, então esse sistema aqui ele vai ser possível, mas ele vai ser indeterminado. Se ele vai ser possível e vai ser indeterminado, ele possui aí infinitas soluções. Se ele possui infinitas soluções, então eu vou ter infinitas formas de escrever o vetor nulo aqui 0 como combinação linear desses três vetores, tá? Se eu tenho infinitas soluções, então eu vou dizer que ele é linearmente dependente. Ele é linearmente dependente. Por quê? Não necessariamente o x, o y e o z têm que ser iguais a zeros para que eu consiga escrever esses vetores aqui, o zero, como combinação linear desses três vetores, tá? Olha só recordando a vocês, antes de fazer outro exemplo, o seguinte, um sistema ele é homogêneo, né, quando ele é igual a zero aqui, quando essa parte aqui é toda igual a zero. Por exemplo, o sistema assim dessa forma. Vou colocar aqui embaixo um exemplo. Se eu tiver aqui x mais y mais z igual a zero, x menos y mais z igual a zero, 3x mais 4y mais y menos z igual a zero. Se isso daqui, ó, se essa parte aqui, após a igualdade,
for todo igual a zero, então nós dizemos que um sistema ele é homogêneo. Então, só recapitulando para vocês, se um sistema ele é homogêneo, ele vai ter sempre solução, tá? Então, ele vai ser sempre um sistema possível determinado ou um sistema possível indeterminado, tá? Só pode acontecer isso daqui. Um sistema homogêneo, ele nunca é impossível, tá? Ele nunca vai ser impossível. Ele ou vai ser possível determinado ou vai ser possível indeterminado. Só recapitulando. Se ele é possível determinado, então ele só possui uma solução, tá? Se ele só possui uma solução, então no nosso problema aqui de verificar se ele é linearmente dependente ou linearmente independente, vai ser o seguinte: se o sistema ele for possível determinado, eu só vou ter uma solução. Então o conjunto aí ele vai ser linearmente independente, tá? Se o sistema for possível indeterminado, eu tenho infinitas soluções, ou seja, o sistema ele vai ser linearmente, o conjunto vai ser linearmente dependente, tá? Vou fazer outro exemplo aqui para um exemplo mais completo aí para a gente verificar, tá? Vou fazer esse daqui, ó. Letra A aí. Quais dos seguintes conjuntos de vetores do espaço vetorial R3 são linearmente dependentes? Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Deixa eu apagar aqui essa tela. Vamos voltar aqui. Então, ele diz aí, 1, 1, 0. Deixa eu escrever aqui. Então, L vai ser igual ao conjunto 1, 1, 0. 1, 4, 5. 1, 4, 5. Certo? E 3, 6 e 5. 3, 6 e 5. Pronto. Será que esse conjunto é linearmente dependente ou independente? O que a gente vai fazer? Montar um sistema, né? Montar a combinação linear. Então, eu vou fazer 0, 0, 0. Vai ser igual. Aí, eu vou fazer x vezes 1, 1, 0. Opa, mais... Deixa eu apagar aqui. Não é vírgula, é mais. Então, x vezes 1, 1, 0, mais y vezes 1, 4, 5, mais z vezes 3, 6 e 5. Pronto. Aqui eu vou recair, claro, em um sistema linear. Então, vai ficar x mais y mais 3z igual a 0. X mais 4y mais 6z também igual a 0. E aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 5y mais 5z igual a 0, tá? Então, vamos escalonar esse sistema. Como é que vai ficar aqui? Vou repetir a primeira. Então, x mais y mais 3z igual a 0, certo? E aqui, ó, vou fazer o seguinte. A equação 2, eu vou dizer que é a equação 1 menos a equação 2. Então, vai ficar x menos x, 0. Y menos 4y dá menos 3y. E 3z menos z dá, ou menos 6z dá menos 3z igual a 0, tá? A equação 3, como já não tem x aqui, então eu vou só repeti-la. Então, aqui vai ser 5y mais 5z igual a 0, tá? Então, vamos tirar a última linha aqui. Então, vai ficar x mais y mais 3z igual a 0. Aqui, eu vou repetir a segunda. Então, vai ficar menos 3y menos 3z igual a 0. Não vai dar aqui, eu vou colocar aqui do lado, tá? O que eu vou fazer? A equação 3, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar
a equação 2 por 5. Então, vai ficar 5 é 2. E eu vou somar com 3 vezes a equação 3. 5 é 3, é 3. Tá? Quando eu fizer isso, vai ficar menos 15 mais 15, 0. Menos 15 mais 15, 0. Então, vai ficar aqui, ó, 0z igual a 0. Tá? 0z igual a 0. Opa! Mas sempre que aparece uma equação do tipo 0z igual a 0, o que eu faço com ela? Eu elimino ela do sistema. Então, vai ficar x mais y mais z igual a 0 e menos 3y menos 3z igual a 0. Ou seja, o sistema está escalonado. Eu tenho duas equações e 3 incógnitas. Se eu tenho duas equações e 3 incógnitas, então esse sistema ele vai ser possível e indeterminado. Se o sistema é possível e indeterminado, eu tenho infinitas soluções para esse sistema. Se eu tenho infinitas soluções para esse sistema, é porque eu tenho infinitos valores para x, y e z nessa combinação linear aqui. Se eu tenho infinitos valores para x, y e z nessa combinação linear, então esse conjunto L aqui, ele vai ser linearmente dependente, tá? Ele vai ser linearmente dependente, ok? Vamos fazer outro exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Bom, vamos fazer esse segundo exemplo aqui. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui. 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8, 27. Então, eu tenho o conjunto L, que é o conjunto 1, 2, 3. Vamos voltar lá, vou ver. 1, 4, 9. 1, 4, 9. 1, 4, 9. E 1, 8 e 27. 1, 8 e 27. Tá? Então, vamos fazer. Mesmo esquema, ó. X vezes 1, 2, 3. Mais y vezes 1, 4 e 9. Mais z vezes 1, 8 e 27. Pronto. Isso daqui é igual a 0, 0, 0. Ó, 0, 0, 0. Vetor nulo do R3, tá? Então, vamos montar aqui o sistema. Vai ficar como? Vai ficar x mais y mais z igual a 0. Vai ficar aqui 2, né? Então, 2x mais 4y mais 8z igual a 0. E a última aqui vai ficar 3x mais 9y mais 27z igual a 0. Ó, para facilitar aqui, eu posso fazer o seguinte. Ó, eu tenho aqui x mais y mais z igual a 0. Repare que aqui, ó, eu posso simplificar por 2. Tá? Eu posso simplificar essa equação toda aqui por 2. Aí vai ficar assim. X mais 2y mais 4z igual a 0. Tá? Essa daqui, ó, eu posso simplificar por 3. Posso simplificar ela por 3. Aí vai ficar x mais 3y mais 9z igual a 0. Pronto, já simplifiquei o meu trabalho aí, tá? Aí agora eu vou escalonar. Vou botar aqui embaixo, vou escalonar. Como é que vai ficar então aqui? X mais y mais z igual a 0. Vou fazer, ó, vou botar aqui. A equação 2 vai ser a equação 1 menos a equação 2. E a equação 3 vai ser a mesma coisa. A equação 1 menos a equação 3. Pronto. Então, vai ficar x menos x, 0.
y menos 2y vai dar menos y. Vamos botar aqui, menos y. E z menos 4z vai dar menos 3z. Isso daqui igual a zero. Agora essa menos essa. X menos x dá zero. Y menos 3y vai dar menos 2y, certo? E z menos 9z vai dar menos 8z. Isso daqui igual a zero. Pronto, vou fazer mais uma etapa aqui. Vou repetir a primeira. X mais y mais z igual a zero, certo? E vou fazer aqui a equação. Vou fazer o seguinte. A equação 3 vai ser 2 vezes a equação 2 menos a equação 3. Pronto, vai ficar assim. Então, vai ficar menos 2y mais 2y dá zero. Ou, vou repetir logo a segunda aqui, tá? Menos y menos 3z igual a zero. Pronto. Então, vai ficar menos y menos 2y vai ser zero. Aqui vai ficar menos 6 mais 8. Menos 6 mais 8. Menos 6 mais 8 vai dar 2z. Então, 2z igual a zero. Pronto. E aqui agora, ó, nós temos o sistema escalonado. O sistema está escalonado. Bom, nós temos um sistema escalonado, certo? Onde eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, o sistema ele vai ser possível e determinado. Ou seja, aqui ó, eu tenho que z é zero, consequentemente y é zero e x também é zero. Então, ó, x vai ser igual a y, que vai ser igual a z, que vai ser igual a zero. Se o sistema é possível determinado, ou seja, eu só tenho uma solução, então isso implica que o conjunto L ele é linearmente independente. Tá? O conjunto L ele vai ser linearmente independente. Tá? Vamos ver algumas propriedades aqui que podem nos ajudar, tá? A resolver também, a verificar se um conjunto ele é linearmente dependente ou independente, tá? As propriedades são as seguintes, ó. Se um conjunto finito L contido em V contém um vetor nulo, então esse conjunto ele já vai ser linearmente dependente, tá? Eu vou colocar só um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui. Ó, vou voltando aqui. Ó, se eu tiver ele está dizendo aqui da propriedade 1 o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, um conjunto assim, ó, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Esse conjunto aqui, como ele tem aqui o vetor nulo, no caso aqui do R2, né? Isso daqui é um conjunto pertencente ao R2. Então, ele já vai ser, já posso afirmar que esse conjunto L ele vai ser linearmente dependente, tá? Diz mais aqui o seguinte: se S for igual a um conjunto unitário contendo apenas um vetor, e esse vetor for diferente de zero, for diferente do vetor nulo, então S ele vai ser linearmente dependente. Ó, ele está falando o seguinte: por exemplo, se eu tiver um vetor, um conjunto L, formado de apenas um vetor do R4, por exemplo. 1, 2, 1 e 1. Tá? Pronto. Isso daqui contido no R4. Se eu tenho só se é um conjunto unitário, diferente de um vetor nulo, então isso daqui já vai ser linearmente independente. Tá? Ele diz mais o seguinte: se S for igual a 1, o 2, o n contido em V, e ele for linearmente dependente, então um dos seus vetores é combinação linear dos outros. O que acontece aqui, por exemplo, ó, nós provamos que esse conjunto aqui, 1, 1, 0, 1, 4, 5, 3, 6 e 5, ele é linearmente dependente, certo? E como ele é linearmente dependente, o que acontece? É porque eu posso escrever um dos vetores como combinação linear dos outros, tá? Isso pode nos ajudar
Por quê? A mesma coisa eu posso falar do contrário. Se um vetor puder ser escrito como combinação linear dos outros vetores, então é porque o conjunto ele é linearmente independente, tá? Como acontece aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. 3, eu tenho 1, 1, 0, 1, 4, 5, 3, 6 e 5. Repare no seguinte. Eu posso escrever, ó, eu tinha um vetor, eu tinha um conjunto lá. Vou copiar aqui de novo. 1, 1, 0, certo? 1, 4 e 5, 3, 6 e 5. Repare no seguinte. Eu posso escrever o vetor 3, 6 e 5 como uma combinação linear desses vetores aqui. Como? Esse vetor vai ser duas vezes o vetor 1, 1, 0, mais uma vez o vetor 1, 4 e 5. Ó, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. 2 vezes 1, 2, 2 mais 4, 6. 2 vezes 0, 0, mais 5, 5. 3, 6 e 5, tá? Então, se por acaso eu perceber que um vetor é a soma de outros dois, ou é a soma de múltiplos de outros vetores que estão no conjunto, eu já vou saber também que o conjunto vai ser linearmente dependente, sem nem fazer aquele sistema linear, tá? Então, eu posso também verificar. Isso fica mais fácil, claro, quando eu tenho apenas dois vetores, né? Se eu tiver, por exemplo, o vetor 1, 1, o conjunto aqui formado pelo vetor 1, 1 e 3, 3. Esses dois vetores aqui, eles são múltiplos. Se eles são múltiplos, então eu já vou saber que esse conjunto é linearmente dependente. Então, quando eu tenho dois vetores, eu não preciso nem montar sistema para verificar. Eu posso apenas verificar se eles são múltiplos, tá? Posso fazer isso daí. Vamos continuar aqui, ó. Tem mais aqui. Se S1 e S2 são subconjuntos finitos e não vazios de V, se S1 está contido em S2 e S1 é LD, então S2 também vai ser LD. Como no caso aqui, ó. Eu disse a vocês, afirmei que 1133 ele é LD. Se eu tiver um conjunto maior do que esse, tá? Vou supor que esse daqui seja S1. Se eu tiver um conjunto S2, onde S1 esteja contido nele, ou seja esse cara aqui, por exemplo, 3, 3 e 1 e 0. Opa! Como isso daqui, ó, como esse daqui é LD, então esse daqui também vai ser LD. Por quê? Esses dois vetores aqui, eles já são linearmente dependentes. Então, esse conjunto maior que contém esses dois vetores também será linearmente dependente, tá? A P5 diz o seguinte: se S1 e S2 são subconjuntos finitos e não vazios de V, com S1 contido em S2 e S2 linearmente independente, então S1 também será linearmente independente. Assim, vou pegar aqui esse exemplo. Ó, nós vimos aqui que este exemplo aqui, ó, que esse cara aqui, ele é linearmente independente. Linearmente independente. Coloquei errado aqui. LI, tá? Linearmente independente. Se esse conjunto é linearmente independente, quaisquer dois vetores, qualquer subconjunto que eu tome desse conjunto aqui, ele também vai ser linearmente independente. Por exemplo, se eu tomar um subconjunto assim, 1, 2 e 3, 1, 4, 9. Pronto. Esse subconjunto aqui, desse conjunto S, eu vou chamar aqui de SS, tá? Esse conjunto aqui, ele também vai ser linearmente independente. Então, qualquer subconjunto de um conjunto linearmente independente também é linearmente independente, tá? A outra aqui, cadê? Aqui. Se
S foi igual a um 1, o 2, o N, LI. E para o certo U, tivermos que S unido com esse U foi LD, então é porque o vetor U é combinação linear dos vetores que eu tinha. Por exemplo, ele está dizendo o seguinte: se eu tenho esse conjunto aqui, vou voltar aqui para esse conjunto, eu tenho esse conjunto 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8, 7. Esse conjunto aqui é linearmente independente, certo? Mas, se eu fizer o seguinte, eu acrescentar a ele, a esse vetor, a esse conjunto, 1, 2, 3, 1, 4, 9 e 1, 8, 7, eu acrescentar um 8, 27, eu acrescentar um outro vetor aqui, por exemplo, o vetor 2, 6 e 12. E isso daqui for um conjunto linearmente dependente, então é porque este vetor que eu acrescentei, ele é combinação linear dos outros vetores, tá? Ele é combinação linear dos outros vetores. É isso que está dizendo aí a propriedade de número 6, tá? A P7, que é a última aqui, se S for igual a um conjunto de vetores aí, o 1, o J, o N, tá? E o J pertencer a S menos, se for pertencer ao conjunto gerado por S menos o J, isso é, o J for uma combinação linear dos demais vetores, então o subespaço gerado por S vai ser o subespaço gerado por S menos o J. Ele está dizendo o seguinte, vamos lá, vou apagar aqui. Nós vimos na unidade passada, nós falamos sobre conjuntos gerados, certo? Sobre conjuntos gerados por uma lista de vetores. Bom, ele está dizendo o seguinte, se eu tenho, por exemplo, vou pegar esse cara aqui, tá? 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8, 27, 2, 6 e 12. Esse vetor que eu acrescentei aqui, o 2, 6 e 12, ele é uma combinação linear dos vetores 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8, 27. Ele está dizendo o seguinte, então. Vamos ver. Ó. Opa. O espaço gerado, ele está dizendo o seguinte, o espaço gerado por 1, 2 e 3. 1, 4, 9. 1, 4, 9. 1, 8, 27. E o vetor que eu acrescentei aqui, 2, 6 e 12, 6 e 12, ele diz que o espaço gerado por esses caras aqui, como 2, 6 e 12 é uma combinação linear dos vetores 1, 2, 3, 1, 4, 9, 1, 8 e 27, então, esse espaço aqui gerado por esses caras é a mesma coisa do espaço gerado entre os vetores 1, 2, 3, 1, 4, 9 e 1, 8 e 27. Então, eu posso retirar esse camarada daqui, que ele não vai fazer diferença, tá? É isso daí que ele está fazendo aí, tá? É isso que ele fala aqui na propriedade de número 7, tá? Isso daqui, a dependência linear, ela é base para um assunto que nós vamos ver depois, que é a base, como eu já falei, né? É base para um outro assunto, que é a base e a dimensão de um subespaço, que a gente vai ver isso daí em um outro vídeo, tá ok?